Oi, pessoal, tudo bem? Bom, mais um vídeo, mais um tema, né, dentro da nossa disciplina de teorias comportamentais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a motivação a partir da análise do comportamento, tá? A gente não vai estudar muito especificamente, tá? A motivação, a gente não vai entrar tanto, porque vocês vão ver melhor todo esse segundo bimestre, na verdade, ele vai ser retomado lá na frente, quando vocês tiverem a disciplina mais voltada para a clínica de comportamental, né? Mas é importante que vocês já vejam, né? Pelo menos um início, né? Mais ou menos como funcionam esses conceitos dentro da análise do comportamento, para quando chegar a disciplina de clínica, vocês já tenham minimamente uma base, já saibam mais ou menos do que se trata cada conceito, né? E aí ele vai ser aprofundado dentro daquilo que for trabalhado, tá bom? Então, assim, a motivação, ela é estudada por diversos teóricos dentro da psicologia. É um tema que é de muito interesse, né, de várias áreas, principalmente as áreas ligadas à aprendizagem, né? Então, disciplinas de psicologia escolar vão falar sobre motivação, e aí a análise do comportamento também, porque querendo ou não, quando a gente está falando do comportamento humano, a gente está falando de aprendizagem, tá? E aí acaba que a motivação ela entra junto, fica muito próximo da aprendizagem. E aí a gente utiliza bastante esse conceito, tá? Mas como operações motivadoras, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre como funciona, então, a partir de agora. E aí vocês perguntam, né? Motivação, operações motivadoras, como assim, né? É a mesma coisa, não é? Quando a gente estuda o conceito de operação motivadora, a gente continua a discutir fundamentalmente como os fatores ambientais influenciam nossas ações, sentimentos e pensamentos, tá? Então a gente busca, ao estudar operações motivadoras, compreender os motivos que levam uma pessoa a se comportar de determinada maneira. Dentro da análise do comportamento, quando a gente fala de motivação, a gente utiliza o termo operações motivadoras, tá? Porque a gente sempre vai olhar dentro do ambiente, tá? O que é motivador, o que é motivo para determinada pessoa, tá? Então, em termos específicos, a gente vai utilizar o termo operações motivadoras, tá bom? Então, a ideia por trás das operações motivadoras, da sua função motivacional, né, é de que os estímulos não têm por si só o tempo todo valor reforçador. Quando a gente fala de motivação, de uma maneira geral, a gente imagina que determinado estímulo vai ser motivador, né, vai ser motivo para mim o tempo inteiro, tá? Então, um exemplo. Terminar a faculdade de psicologia para ser psicóloga e atuar na clínica como terapeuta comportamental, analista do comportamento, né? Isso aí é um motivo para que eu finalize a faculdade, tá? Mas dentro da graduação vão existir disciplinas que vão ser mais motivo, nesse caso, né? Disciplinas voltadas para análise do comportamento, behaviorismo, né? E afins vão ser mais motivo para eu terminar a faculdade do que, por exemplo, estudar psicanálise, tá? Então, vocês veem que uma situação, né, uma contingência, que seria fazer faculdade, ela pode ter uma função motivacional por um lado e por outro não, tá? Então, é isso que a gente precisa muitas vezes analisar dentro de um contexto. Então, um mesmo contexto, ele pode ser motivador em um momento e pode não ser motivador em outro momento, tá? Então, a faculdade, por exemplo, algumas disciplinas são muito motivadoras, né? Elas têm um valor reforçador muito grande e nos fazem estar motivados para dar continuidade à graduação.
assim como tem outras que não, tá? Então, toda contingência que a gente analisa, a gente também tem que analisar quais são as operações motivadoras, tá bom? A gente tem as operações motivadoras e a gente tem as operações abolidoras, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas que uma tem a função contrária da outra, tá? E aí eu coloquei o exemplo aqui de receber uma ligação telefônica. Então, por exemplo, pegar uma situação um pouco menor, né, para poder dar um panorama para vocês. Suponhamos, né, a gente está em isolamento, suponhamos não, estamos vivendo isso, né, estamos em isolamento social. Então, por exemplo, eu moro sozinha, eu não tenho ninguém, moro eu e minha gata. Eu não tenho com quem conversar em casa, tá? Então, eu tô muito sozinha, então, ter contato com outras pessoas é altamente reforçador para mim, visto que eu estou privada, né, de contato social. Então, por exemplo, eu ir trabalhar no hospital é extremamente motivador, porque eu tenho contato com as pessoas. Assim como receber uma ligação telefônica é extremamente motivador para mim. Por quê? Porque eu estou privada de contato social com as pessoas. Então, mesmo que não seja o contato presencial, né, a ligação telefônica vai ser reforçadora. Agora, por exemplo, uma pessoa que trabalha com o público o tempo inteiro, e às vezes chega em casa, não quer conversar com ninguém, quer só ficar quieta porque tá estressada, enfim, teve contato com pessoas o dia inteiro. Receber uma ligação telefônica pode ser extremamente aversivo, porque ela não quer conversar, porque ela já teve muito, já esteve em situações com muito contato social durante o dia dela, tá? Então, ao mesmo tempo que receber uma ligação telefônica pode ser extremamente reforçador para mim, que estou sozinha, para uma outra pessoa que lida diretamente com o público e está o tempo inteiro em contato com as pessoas e não deseja, quando chega em casa, ficar conversando, quer ficar mais quieto, pode ter um valor aversivo. E aí não vai ser uma operação motivadora para ela, tá bom? Bom, como a gente sempre ressalta, né, dentro da análise do comportamento, o ambiente, ele sempre deve ser considerado, tá? E nas operações motivadoras não é diferente, tá? Então, o ambiente, ele é uma parte de, da contingência que deve ser considerada, tá bom? Assim como a resposta do organismo, né? E a consequência dela também, tá? Então a gente precisa pensar no ambiente como parte da contingência a qual a gente analisa, tá? Então, do que está acontecendo ali. E o ambiente, lembrando, né, não é só, por exemplo, eu estar na minha sala de casa. O ambiente é tudo que me cerca, tá? O dia, o horário, o local físico, as pessoas que estão em contato comigo, né? O que está me influenciando. Então, tudo isso faz parte do meu ambiente. E o ambiente, quando a gente fala de operação motivadora, ele pode ter duas principais funções, tá? Pode ter uma função evocativa, tá? E uma função alteradora de repertório, tá? O que seria a função evocativa? O autor mesmo fala aqui. As diversas relações ou funções comportamentais podem ser chamadas de evocativas, quando nos referimos a uma mudança imediata, porém temporária, no comportamento produzido. Então, seria o caso de quando o estímulo ele evoca, né, alguma mudança que é imediata, tá? Então, não é uma mudança alteradora de repertório, porque aí seria a segunda função, mas sim que vai evocar algum tipo de resposta imediata ali em mim, tá bom? Como por exemplo, minha mãe me avisar que o almoço está pronto, tá? Isso me dá um sinal de que tá na hora do almoço e vai evocar em mim o comportamento de ir lá fazer meu prato e almoçar,
tá? Então, a função evocativa é isso. Então, tem um valor de estímulo do ambiente que me faz dar determinada resposta em função do estímulo que se apresenta, tá bom? E aí, esses estímulos, né, de função evocativa, eles podem ter 4 tipos principais de função, tá? Incondicionais e condicionais nas relações respondentes. O que seria isso? Então, por exemplo, quando a gente fala de relação respondente, é a relação que a gente não precisa necessária, que a gente já está condicionado, são comportamentos, né, que já estamos condicionados a ter. Então, por exemplo, quando a gente fala de algum tipo de comportamento que tem algum valor de sobrevivência, tá? E aí, a função evocativa incondicional seria ligado à filogênese, tá? Então, algo da minha espécie, e a condicional, algo da minha história de aprendizagem, tá bom? Isso aí em relação respondente, então estímulo-resposta. Então, por exemplo, levar um choque, tirar o dedo, né? Não preciso pensar muito, não preciso ter um raciocínio a respeito disso, né? Porque é uma relação respondente. Os estímulos discriminativos, então, quando a gente pensa no ambiente, né? O que me dá uma dica de como eu devo responder, né? De que forma eu preciso me comportar em função daquele estímulo que se apresenta no meu ambiente. E as operações motivadoras incondicionais e condicionais, tá? Que a gente vai entrar um pouco mais para falar, tá bom? Ficou errado aí, ficou motivadoras, tá? Mas desconsiderem, depois eu acerto no slide. Bom, o que a gente falou no slide anterior são a função evocativa, tá? Então, são respostas que eu vou dar a partir de aprendizados que eu já tenho, tá? Então, o estímulo, ele acontece no meu ambiente, eu respondo a partir de uma aprendizagem anterior. A função alteradora, ela vai instalar um novo comportamento, tá? Então, a gente pode pensar que ela está modelando o meu comportamento de alguma forma, tá? E aí, o autor, né, ele vai falar, no caso é o Michael, né, ele vai falar sobre 2 funções importantes no caso da função alteradora, tá? A primeira é de selecionadora, tá? Então, o ambiente ele vai exercer uma função sobre o repertório de um organismo, então vai selecionar algum tipo de comportamento novo a ser aprendido. E a segunda função é de tornar o organismo sensível a aspectos do universo, ou seja, tornando particularmente sensível a fatores ambientais que antecedem o responder. Tá? Então, nesse caso, nesses 2 casos, a mudança vai ser duradoura, tá? Então, não é uma mudança, não é um responder a determinado estímulo que vai ser momentâneo, não, vai ser duradouro. Então, é realmente a modelagem do comportamento. Então, é como se a gente pensasse a função alteradora, ela é anterior, por exemplo, aos reforçadores, aos punidores e também alguns tipos de operações motivadoras condicionadas, que vão falar de condicionamento mesmo, tá bom? Então, a função alteradora, ela está muito ligada à modelagem do nosso comportamento, tá? E aí é importante que a gente diferencie a função evocativa da função alteradora, tá? Então, o ambiente, né? E aí o ambiente é tudo isso que a gente vem falando, não é só, né, o local físico qual eu estou inserida. Vai vai afetar, né, o organismo, ou seja, eu, você ou qualquer outra pessoa, de 2 formas, evocando respostas ou alterando repertórios, tá? Então, ou vai fazer com que eu me comporte em função do estímulo, tá? Então, por exemplo, ir para a sala de aula é um estímulo para que eu preste atenção no professor,
né? Então, isso é evocar uma resposta que eu já aprendi ao longo da minha história de vida, né? Eu só estou, entre aspas, repetindo um comportamento que eu já sei fazer. Ou alterando repertórios, ou seja, me ensinando novos comportamentos. Eu tô na sala de aula e eu nunca fiz uma análise de filme, né? Então, o professor me passar um trabalho de análise de filme vai alterar o meu repertório. Então, eu vou aprender um novo comportamento a partir do estímulo do meu ambiente, que no caso aí é a faculdade, o professor, né, a disciplina que me passou um trabalho, né? A função evocativa, ou também chamada instanciadora, exerce um efeito momentâneo, fazendo com que uma resposta já aprendida ocorra, tá? Então, quando a gente pensa em comportamentos já aprendidos, então tudo que eu tenho de repertório dentro da minha história de vida, então tudo que eu já aprendi até hoje, né? Fazer uma comida, prestar atenção no professor na sala de aula, arrumar a minha casa, trabalhar, né? São funções evocativas que eu estou exercendo, né? Então, o meu ambiente, ele me dá sinais dos comportamentos que eu preciso emitir. Já a função alteradora do repertório, ou selecionadora, né, que a gente também chama, exerce um efeito duradouro, ensinando uma nova relação. Então, o exemplo do trabalho que eu dei, né? Então, eu nunca fiz um trabalho de análise de filme. E aí, o meu professor me passou esse trabalho. Eu vou pesquisar, né? Ou o professor vai me explicar como que faz, e isso vai instalar um novo comportamento, né? Uma nova relação, um novo comportamento mesmo dentro do meu repertório, tá? Então, é bem importante que vocês tenham essa diferenciação. E evocativa e alteradora, vamos pensar, é bem explicativo, né? Então, evocativa evoca uma resposta que eu já tenho no meu repertório, e alteradora vai me ensinar um novo comportamento. Então, vai alterar o meu comportamento de alguma forma. Então, o Michael, né, que é o autor, vamos pensar, para falar de operações motivadoras, ele é a referência, tá? Então, ele pegou o conceito lá do Skinner, mas o Skinner usava um conceito de drive, que é um conceito que não se utiliza mais, tá? E aí o Michael, ele foi trabalhando em cima do que o Skinner trouxe como base, né? E aí ele ampliou a teoria a respeito de operações motivadoras. Bom, mas Michael, então, ele propõe que os estímulos eles podem ter dois papéis importantes em uma relação comportamental. Em um momento, vão mudar o repertório do indivíduo, tá? Então, a função alteradora, tá? Então, vão me ensinar novos comportamentos, novas relações, vão trazer novas aprendizagens para minha vida, tá? E aí vão tornar o meu repertório diferente. Então, toda vez que eu aprendo algo novo, que eu aprendo um novo comportamento, eu estou alterando o meu repertório, tá? E se a gente parar para analisar, a gente aprende coisas novas o tempo inteiro. Estamos aumentando o nosso repertório diariamente, de acordo com as experiências que a gente tem, tá? E o outro papel importante que ele vai falar é de evocar respostas que o indivíduo já aprendeu em sua história. Então, ao mesmo tempo, todos esses comportamentos que a gente vai aprendendo, né, ao longo da nossa vida, a gente também vai evocando eles, né? Então, quando eu entro num trabalho novo, eu vou estar sob controle de um ambiente diferente, e esses estímulos vão mudar o meu repertório. Então, eu não sabia, por exemplo, trabalhar nesse emprego que eu fui, eu não sabia qual era a minha função, o que eu tinha que fazer, quais eram os processos, quais eram os passo a passo. E aí, isso me foi instalado.
né? Alguém foi me ensinando, eu peguei, eu li o manual da empresa, alguém me orientou, e aí alterou o meu repertório a respeito do trabalho. Então, me tornou diferente, né? Eu consegui aprender novos comportamentos, novas formas de funcionar ali naquele ambiente de trabalho. E a partir desse aprendizado que eu tive, ali dentro daquele ambiente, eu vou evocar todo esse aprendizado que eu tive, tá? Então, suponhamos que eu trabalhe com. Sou psicóloga, né, dentro de um hospital, e aí a cada atendimento que eu faço, eu preciso fazer uma evolução, fazer um registro do que eu fiz, né, do meu atendimento. Então, inicialmente, eu vou observar como que o meu colega faz. Então, ele foi, atendeu, aí ele me contou mais ou menos como foi o atendimento, e aí ele foi, digitou, né, a evolução, de acordo com o que ele achou necessário e importante de colocar. Então, eu estou aprendendo um novo comportamento, que é fazer uma evolução do paciente que atende, tá? Então, está mudando o meu repertório. Na medida em que eu aprendo, e aí eu faço o atendimento, e aí eu vou fazendo a evolução, faço isso 1, 2, 3, 4, 10 vezes, é um novo comportamento que se instalou, meu comportamento foi modelado e mudou o meu repertório. Então, a função alteradora que estava atuando ali no meu comportamento. A partir do momento que eu já aprendi isso, se instalou e tornou meu comportamento diferente, eu vou passar a evocar essas respostas. Então, toda vez que eu for atender um paciente que eu precisar fazer uma evolução, eu não preciso aprender uma nova evolução. Eu vou evocar as respostas que eu já aprendi. Lógico, cada evolução é diferente, mas o processo, a forma como esse comportamento ele vai funcionar, né, de pegar, ligar o computador, abrir o sistema, colocar minha senha, abrir a evolução, digitar mais ou menos o que eu preciso e que é necessário, vai ser uma evocação das respostas que eu já aprendi, tá? E o tempo inteiro o nosso comportamento ele vai estar sob controle desses dois tipos de funções, tá? Ora evocativa, ora alteradora. A gente divide para ficar mais didático, né? Para a gente poder conseguir identificar e para que isso ao longo do tempo se torne quase que automático, né? Para nós analistas do comportamento ao analisar uma situação, né? Fazer análise do contexto ali da contingência, tá? Mas as operações motivadoras elas vão exercer esses dois papéis, dependendo da ocasião em que a gente estiver inserido, tá bom? Então, quando a gente fala de operação motivadora, tá? A gente chama qualquer, né, todo e qualquer evento ambiental que afeta um operante de duas maneiras. Primeiro, alterando a efetividade dos estímulos consequentes, que podem ser reforçadores ou punidores, e também modificando a frequência de classe de respostas que produzem essas consequências, tá? E aí, quando a gente está falando de operação motivadora, a gente tem uma subdivisão dentro da operação motivadora, tá? Entre relação estabelecedora e relação abolidora, a qual a gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Mas ambas estão inseridas dentro da operação motivadora, tá? Então, ambas são entendidas como operações motivadoras pelos analistas do comportamento. Quando, em relação a alterar a efetividade, né, aumenta ou diminui. Quando a operação é estabelecedora, vai aumentar a efetividade. Quando é operação abolidora, vai diminuir a efetividade, tá? Então, acho que fica fácil de associar, né? Estabelecedora aumenta a efetividade, abolidora diminui, tá? E aí, falando especificamente das operações estabelecedoras, são os eventos ambientais que tornam as respostas de uma classe operante mais prováveis de serem emitidas, por aumentar a efetividade reforçadora ou diminuir a efetividade punidora da consequência, tá? Então, quando os eventos ambientais tornarem as respostas mais prováveis,
de acontecerem, a gente está falando de operação estabelecedora, tá bom? Um exemplo de operação estabelecedora, que até o próprio texto traz, né? Da criança pedir o colo para a mãe, tá? Então, suponhamos que uma mãe trabalha o dia inteiro fora de casa, né? Então, fica o dia inteiro longe da criança, a criança vai para a creche, enfim. Então, essa criança, ela fica privada da atenção da mãe, tá? Então, esse tempo que a criança fica em privação da atenção da mãe, e a gente sabe que para a criança, né, muitas vezes a mãe, ela tem um alto valor reforçador, então esse tempo ele vai aumentar o valor reforçador da presença da mãe. E vai aumentar também a frequência de toda uma classe de respostas que vai produzir aproximação com essa mãe, pedir colo, pedir carinho e tudo mais, tá? Então, ficar longe da mãe, ficar sob privação da atenção da mãe, é uma operação estabelecedora para pedir carinho, pedir colo, tá? Porque a mãe tem um alto valor reforçador. Então, aumenta a efetividade reforçadora. Então, a chance da mãe dar mais carinho para essa criança aumenta, por também estar privada, né, da presença da criança. E vai diminuir a efetividade punidora. Então, a chance da mãe não dar carinho para essa criança é muito pequena, tá? Então, a gente está falando de operação estabelecedora, como se fosse algo bom sempre, tá bom? Então, quando a gente associa operação estabelecedora com consequências, né, com comportamentos que tendem a ser reforçados, tá? Ou diminuem a chance, né, de uma consequência ruim. Já a operação abolidora são aqueles eventos que tornam respostas da classe operante menos prováveis de ocorrerem, por diminuírem a efetividade reforçadora ou aumentar a efetividade punidora da consequência. E aí o texto, ele traz um exemplo de alguma comida, não lembro, mas vamos pensar no churrasco, né? Então, um grupo, né, de amigos decide fazer um churrasco, fazem um churrasco, né, e aí esse evento, ele é totalmente... é uma operação estabelecedora, né, porque aumentou o reforço ali de estar com os amigos, né, teve o reforço de estar com os amigos, que foi ter um tempo agradável. Então, é uma operação que aumenta a chance desse comportamento acontecer de novo, né? Então, foi reforçador estar ali com os amigos fazendo churrasco. E aí, desse churrasco, eles decidem fazer um novo encontro no dia seguinte, né? Para se confraternizar, para poder se encontrar e conversar, enfim, aquela coisa de final de semana, né? Vai na praia, faz um churrasquinho, usei a praia porque à vontade, né, gente? Junta os amigos no sábado, faz um churrasquinho, e aí sempre tem aquele, não, mas amanhã vamos se reunir de novo, vamos pegar uma praia juntos. Por quê? Né? Porque estar com os amigos é altamente reforçador. No entanto, a chance deles fazerem novamente um churrasco diminui. Por quê? Porque comer o churrasco vai se constituir como uma operação abolidora. Então, se torna menos atrativo e diminui as respostas que tenham como consequência produzir um churrasco. Por quê? Já teve o churrasco no dia anterior. Então, a chance de ter o desejo de fazer um churrasco novamente no domingo vai cair, tá? Então, as pessoas podem não animar tanto novamente um churrasco e podem animar muito mais de comer uma, sei lá, uma muqueca, né? Então, comer churrasco numa situação como essa se torna uma operação abolidora. Então, tem menos valor reforçador, tá? E aí, pensando, né, na questão de aumentar a efetividade punidora da consequência, a gente pode utilizar como exemplo a própria faculdade, né? Então, suponhamos que algum de vocês sempre tenha reprovado em estatística, né? Então, reprovou em estatística, e aí fez uma vez, reprovou de novo.
porque não consegue compreender muito bem, né? Ou muitas vezes não se dedica muito à disciplina. Então vai precisar fazer novamente, né? Uma terceira vez. Então essa reprovação a gente chama que teve uma função de operação abolidora, pois vai tornar o evento, né, de fazer a disciplina de estatística e muitas vezes até de ir à faculdade, um evento aversivo. Então vai diminuir, né, a efetividade reforçadora e aumentar a efetividade punidora. Por quê? Porque ele vai ter medo de reprovar novamente, tá? E aí eu coloquei esse esqueminha aqui só pra gente reforçar, tá bom? Então as operações motivadoras, elas se dividem em estabelecedoras e abolidoras. Estabelecedoras, elas vão aumentar o valor reforçador do estímulo ou diminuir o valor punidor do estímulo. Logo, aumentam a frequência da classe operante relacionada a esses estímulos. Então, aumenta a probabilidade da gente se comportar em função desses estímulos, dessas operações motivadoras, tá bom? Já as abolidoras diminuem o valor reforçador do estímulo ou aumentam o valor punidor do estímulo. Logo, diminuem a frequência da classe operante relacionada a esses estímulos. Então, de um lado, né, quando a gente fala de operações estabelecedoras, são operações motivadoras que aumentam uma classe de respostas, tá? Em função desse estímulo que é estabelecedor, ou seja, é mais reforçador. E as operações motivadoras abolidoras vão diminuir a frequência de alguns comportamentos diante de algumas contingências, né? Então, elas funcionam como se fossem selecionadoras dos comportamentos da gente ter em determinados ambientes, tá bom? Então, é como se fossem os estímulos antecedentes, né? O contexto anterior. Então, as operações motivadoras, elas muitas vezes servem como um guia de que forma eu devo me comportar em determinado contexto. A partir, né, do que é reforçador, então, o que me estimulou a ter determinado comportamento, e aquilo que diminuiu o valor reforçador. Então, aquilo que não me pareceu, não me é motivador de alguma forma, porque em algum momento eu me comportei e eu não tive o reforço que eu necessitava, né? Ou às vezes tive até punição em função desse meu comportamento. Eu sei que é complexo, tá bom, pessoal? Eu sei que é difícil de compreender muitas vezes porque são muitos conceitos. Mas o importante é que vocês tenham um contexto geral do que é a operação motivadora, tá? Então, saber que existe algumas contingências que vão aumentar a probabilidade de um comportamento meu acontecer por um histórico, né, de valor reforçador e algumas situações, né, algumas contingências que vão atuar mais como abolidoras, né, como função abolidora, que vai diminuir a chance de eu me comportar justamente porque o valor reforçador do estímulo vai caindo, vai diminuindo, tá bom? E aí a gente tem mais uma subdivisão. Existem muitas outras, tá? Mas a gente não vai entrar mais. Essa vai ser a única subdivisão que a gente vai entrar, porque acredito que na disciplina, né, de clínica fica um pouco mais simples de compreender e vai fazer mais sentido porque vocês vão estar em contato, né, com o paciente, enfim, com casos clínicos mais de perto, tá? Mas enfim, as operações motivadoras incondicionais, elas vão falar da nossa filogênese, tá? Então, todos os organismos, né, seres humanos ou animais, né, não humanos, nascem sensíveis a eventos aversivos e apetitivos, né, que seriam os eventos reforçadores, digamos assim, que poderão se tornar reforçadores ou punidores, a depender da relação que aprendem ao longo da sua história particular.
As operações motivadoras incondicionadas têm como exemplos a privação, a saciação e a estimulação aversiva, tá? Então, a gente está falando aí de necessidades que foram selecionadas ao longo da história da nossa espécie, tá? O que é isso? Fome, sede, calor, né? Então, são necessidades que a nossa espécie foi selecionando ao longo da nossa evolução e que são importantes, tá? Agora, para a gente saciar essas necessidades, a gente precisa sim de algumas aprendizagens específicas, tá bom? Então vamos pensar, quando um bebê nasce, ele sente sede, mas ele sozinho não vai conseguir saciar a sede dele. Então, inicialmente, a mãe, o familiar, o responsável vai saciar o bebê. Com o passar do tempo, essa criança ela vai sendo ensinada, por exemplo, a pegar o copo e pegar água e beber quando sentir sede. Então, é uma aprendizagem específica, é um comportamento operante com a função de saciar uma operação motivadora incondicionada, uma necessidade incondicionada, tá bom? Então, beber água é um exemplo, tá bom? Então, o meu comportamento de beber água é motivado, funciona a partir de uma operação motivadora de saciar a minha sede, tá? Porque eu estou privado de água e eu vou saciar a minha sede, tá? Então, essa motivação é que me faz ir lá pegar o copo de água, encher e beber, tá? E aí, essa classe de comportamento, ela pode ter inúmeras formas de acontecer, tá? Então, pode ter uma classe enorme de respostas para poder saciar uma mesma necessidade, tá? Então, beber água, eu posso pegar o copo, encher de água e beber. Eu posso pegar uma garrafa de água dentro da minha geladeira, abrir e beber. Eu posso estar na rua, parar em um estabelecimento, comprar a água e beber. Eu posso estar num shopping, caçar um bebedouro, ir lá e beber água. São várias formas de me comportar, né, de formas diferentes, mas com o mesmo objetivo e com a mesma operação motivadora por trás, que é saciar a minha sede. Bom? Já as operações motivadoras condicionais vão funcionar a partir dos eventos que afetam o organismo, a partir das experiências pessoais do organismo, tá? Então vai falar da ontogênese, tá? Daquilo que nos foi ensinado ao longo da nossa vida, da forma como o nosso comportamento foi modelado, tá? Então, um exemplo seria o dinheiro. Por quê? O dinheiro, ele não é algo que a gente aprendeu a utilizar ao longo da nossa evolução da espécie. O dinheiro é algo relativamente recente na nossa história de aprendizagem, né? E a gente aprende a se relacionar com o dinheiro ao longo da nossa vida. Então, quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente até muitas vezes sabe que existe dinheiro, mas não tem noção do que significa e de que forma funciona, por exemplo, o sistema financeiro do país, né? Como que funciona o sistema financeiro da minha casa. Eu sei que existe o dinheiro e que ele é importante de alguma forma. Na medida que a gente vai crescendo e a gente vai tendo experiência com dinheiro, a gente vai aprendendo como utilizar o dinheiro, a gente aprende a valorizar muitas vezes o que a gente não fazia antes, né? Por exemplo, quando eu sou criança, eu não entendo porque meu pai não me compra um brinquedo X. Quando eu vou crescendo, muitas vezes eu aprendo que ele não me deu o brinquedo X naquele momento porque ele estava, sei lá, comprando uma casa, estava pagando o carro ou estava usando esse dinheiro para poder colocar comida dentro de casa. Então eu aprendo o valor que o dinheiro tem de fato para sociedade, enfim, e para minha história de vida também, tá? Então, por isso que a gente chama de operação motivadora condicional, porque é a partir de algo em que na minha história de aprendizagem, isso foi colocado como um motivo, tá? Por exemplo, existem tribos que não funcionam com dinheiro, né? Tribos em vários locais. E que muitas vezes vão se utilizar, sei lá,
de troca, né? Então eu te dou determinada planta e você me dá determinado animal, né? A gente faz essa troca. Ou muitas vezes funcionam de uma forma em que não há essa troca, né? Todo mundo trabalha em função do todo. Então, o dinheiro já não vai ter o mesmo valor reforçador que tem para nós que vivemos aqui numa sociedade capitalista, tá? Então, a forma como eu vou me relacionar com o dinheiro é uma operação motivadora condicional. Então, o texto até vai trazer um exemplo, né? Que andar de ônibus diariamente, né? É uma operação estabelecedora que vai me fazer guardar dinheiro, tá? Então, ao invés de eu gastar com gasolina, com manutenção do meu carro, eu vou andar de ônibus e esse dinheiro que eu gastaria com isso eu vou guardar dentro da minha poupança, visando a compra, sei lá, de uma casa, né? Que vai ser o reforçador. Então, o andar de ônibus é uma operação estabelecedora condicional, porque visa, por exemplo, a minha relação com o dinheiro, tem a ver com a minha relação com o dinheiro, fazendo com que eu guarde dinheiro para que eu adquira algo que, na minha história de vida, vai ser um reforçador, né? Foi colocado para mim como um reforçador. Agora, por exemplo, uma pessoa que foi criada numa família em que ter uma casa própria não é tão reforçador e morar de aluguel é ok, talvez a pessoa não vai se poupar de andar de ônibus, porque para ela não faz tanto sentido guardar um dinheiro para comprar uma casa. Então, andar de ônibus não vai ter esse valor reforçador condicional para essa pessoa, tá? Por isso que a gente fala que quando a gente fala de operação motivadora, a gente tem que olhar para a história de vida da pessoa. Não adianta eu querer olhar para a minha história de vida e conseguir buscar os motivos para a história de vida de fulano. Então a gente precisa olhar para a história de vida da pessoa. Lógico, por exemplo, a gente tem as operações motivadoras incondicionais, que vão falar de necessidades básicas, de necessidades da espécie. Mas a forma como eu aprendo a me comportar para poder saciar essas minhas necessidades relacionadas à espécie é diferente de qualquer outra pessoa. Todo mundo aprende a beber água, mas muitas vezes de formas diferentes, tá? Então, por isso que não existe uma regra de bolo quando eu falo regra de bolo, na verdade é receita de bolo que eu queria dizer, desculpa. Não existe uma receita de bolo quando a gente fala de clínica. Então, assim, uma pessoa chega com dificuldade de controle financeiro, não existe determinada técnica, determinada intervenção que vai me fazer, que eu vou utilizar e que vai, entre aspas, tratar essa pessoa e resolver os problemas dela. A gente precisa primeiro entender a história de vida, entender qual é o valor reforçador do dinheiro para ela, por exemplo, quais as operações motivadoras que estão por trás dessa relação dela com o dinheiro, né, com a forma como ela se comporta em relação ao dinheiro, para que aí muitas vezes eu faça alguns tipos de intervenção pensando nessas relações. Então, a gente precisa ter cuidado para não olhar de uma maneira muito buscando as mesmas respostas, tá? Então, muitas vezes acontece de você tá na clínica e você faz uma determinada intervenção e que é fantástica e funciona super bem e você vê o resultado. E aí você guarda isso no seu repertório de terapeuta. E aí muitas vezes chega uma situação parecida e você quer usar o mesmo tipo de intervenção e muitas vezes vai ser um fracasso. Por quê? Porque você está querendo repetir uma situação, repetir uma determinada intervenção em uma pessoa que tem uma história de vida, uma história de reforçamento e punição, uma história de modelagem completamente diferente daquela pessoa que você atendeu antes, tá? Então, por isso que a clínica, né, trabalhar com o ser humano é um constante aprendizado. E a gente vai aprimorando esse nosso repertório a cada atendimento. Por isso que a gente precisa sempre estar muito sob controle de todas essas funções que o ambiente,
vai ter, né, que o organismo está sob controle nos mais diversos ambientes em que ele se encontra. Só assim a gente vai conseguir, de fato, pensar em intervenções que sejam importantes para esse indivíduo e que realmente vão fazer sentido na história de vida dele. Bom, então as referências estão aí, tá, pessoal? O texto que eu utilizei como base foi o segundo que está aqui, tá? Eu até coloquei só ele lá nos objetivos de aprendizagem, porque o primeiro texto ele é um pouco mais específico, ele traz aspectos mais abrangentes, né? Ele aprofunda mais na temática. O que eu avalio não ser necessário nesse momento, né? Porque a gente está vendo um panorama geral da análise do comportamento. Então, esses aspectos mais específicos vocês vão estudar, na verdade, quando tiverem mais na clínica, tá bom? Então, eu utilizei para fazer, né, a aula, mas a parte principal tá no texto do Borges, tá bom? Obrigada, pessoal. A gente se vê à noite. Anotem as dúvidas e a gente conversa melhor.